Olá, crianças, bom dia. Nós vamos para a correção do dia 20. A professora colocou um trecho da historinha aí para vocês, contando um pouquinho da história, né? De que se criança governasse o mundo. Então tá escrito assim: brigas e desavenças teriam duas sentenças: 3 dias sem ver desenhos, 2 sem pisar no skate, um domingo sem sorvete. Aí eu coloquei para vocês. Observe no trecho da história: para vivermos em harmonia, precisamos de regras, leis. As leis são criadas, aprovadas e julgadas pelos próprios prefeitos, juntamente com os vereadores ou poder legislativo. Então, expliquei para vocês que o poder legislativo é composto pelos vereadores e o prefeito, né? E que eles aprovam as leis e fiscalizam aquilo que o prefeito está fazendo. Então, olha lá. Letra A. A Câmara de Vereadores de nossa cidade tem quantos vereadores eleitos atualmente? Então, nós temos 11 vereadores. Na letra B, escreva o nome dos vereadores eleitos atualmente: Alex, Arthur, Caio, Carlinhos, Jim, Diogo, Johnny, Isaac, Oséias, Priscila e Serginho. A professora colocou lá na aula de ontem os vereadores que foram eleitos, né, em Bela Vista, certinho? Na matemática eu coloquei assim: o tempo todo ia ter um trem pronto para partir. O Japão é logo ali. Para a Rússia são 2 minutos. Até a Lua, um pouco mais. Depois eu coloquei para vocês que Zeca e Ponde são monstros que vieram da Lua. Eles têm uma habilidade especial, são capazes de fazer cópias de si mesmo cada vez em que ouvem uma música. Cada monstro faz a cópia de si em quantidades diferentes. Observe o padrão no aumento da quantidade dos monstrinhos e descubra quanto de cada surgirão na próxima vez que ouvirem uma música. Então, olha lá. Nós temos aqui uma sequência, né, que esses monstrinhos foram multiplicando. O primeiro foi 1. Né? Quando ele ouviu, aí ele passou para 4, depois para 7, depois para 10 e depois para o último número que nós encontramos, que foi 13. O que nós observamos? Que de 1 para 4 foram 1, vamos contar até chegar no 4, 2, 3, 4. Depois para o 7, 4, 5, 6, 7. Depois para o 10, 8, 9, 10. O que nós observamos? Que ele contou que ele se multiplicava de 3 em 3. Então, cada vez que ele ouvia música, ele se multiplicava em 3. Então, nós achamos a última multiplicação dos monstrinhos foi 13, né? 13 vezes. No número 2, continuar registrando os seguintes, seguindo o modelo. Então, eu coloquei os primeiros foram 2, 4 e 6, depois 3, 6 e 9, 10, 5, 10, 15. 5, 10, né? Só 2 que tinha de cada um. Então, olha lá. O que nós observamos? De 2 para 4, então ele colocou 2 vezes, né? 2 mais 2, 4. Mais 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Depois, embaixo, 3 passou para o 6. Então, 3 vezes. 3, ele multiplicou de 3 em 3 também. Lá, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 24, 27 e 30. E o 5 passou para 10, então ele multiplicou de 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Na atividade seguinte, da página 11, a professora entregou algumas fichas para 5 alunos da turma e pediu que eles descobrissem quantas fichas cada um recebeu. Descobrir o padrão de regularidades das respostas. Para isso, ele deu algumas dicas. Então, eu dei algumas dicas para vocês. Na primeira bolinha, Cauã tem o dobro de 3. Então, dobro de 3 é 2 vezes o 3. 2 vezes 3, 6. Então, Cauã tem 6 fichas. Depois o Pedro. O Pedro tem o dobro de fichas de Cauã. Então, 2 vezes o 6, né, que é a ficha do Cauã, mais 2. Então, 2 vezes 6,
12. Mais 2 vai ficar 2 mais 2, 4, então 14. Certo? Então, seguindo aqui, nós encontramos que Pedro tem 14 fichas. Belcina tem o dobro da diferença de fichas entre Cauã e Pedro. Então, a diferença é menos, né? Então, nós vamos pegar do Pedro, que é 12, e menos 6 do Cauã. Então, aqui 14, né? 4 não tem como, nós vamos pegar junto. 14 menos 6 dá 8, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8. 0. Então, vamos lá. 8 mais adicionado, né? Depois acrescentou mais 6. Então, mais 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ficou 14 também. Então, Caio tem 5 vezes mais fichas do que o Pedro. Então, o Pedro tem 14, a Belcina também tem 14, e o Caio tem 5 vezes. Então, 5 vezes o 14. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5, 6, 7. Então, quantas que o Caio tem? O Caio tem 70 fichas, tá? E a Belcina, 14. E o Pedro, 14. E Cauã, 6. Agora, na atividade A, pediu para vocês representarem as quantidades por desenhos. Vamos lá? Então, olha lá. O Cauã tinha 6, né? Eu representei aqui. Pedro, 14. Eu coloquei o grupo de 10 mais 4. A Belcina, né? 14 menos a quantidade do Cauã e o Pedro. Então, deu 8 multiplicado. Então, dobra 2 vezes. 8 vezes 2 é 16, né? Mais os 6 que pediu aqui. Então, a professora tá refazendo, ó. Então, a Belcina não ficou com 14, ela ficou com 22, porque tem o mais 6 que eu não acrescentei aquela hora. Então, olha lá. Eu fiz 2 grupos de 10, pus mais 2 lá, mais 2 unidades. O Caio ficou com 70, porque o Caio era 5 vezes as fichas de Pedro. Então, Pedro tinha 14 vezes 5, dá 70. Eu coloquei 7 grupos de 10, tá? Então, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, 50, 60, 70. Na letra B, se a professora chamar mais um aluno para participar da atividade, seguindo o padrão de quantidade de fichas distribuídas, quantas fichas ele terá? Represente numericamente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Na letra B, né, vamos seguir o padrão, então, se eu acrescentar mais um aluno. O último, o padrão que a gente observou é dobro, né? Então, é 2 vezes o número. Se a gente fosse acrescentar mais um aluno, então seria pelo último número que foi 70, vezes 2. Então, 70 vezes 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 7, 14, 140 fichas ele teria, certinho? Então, essa é a correção da nossa atividade do dia 20. Qualquer dúvida pode me chamar no privado.